46/2016, aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador Romário Corteganha, requerimentos de número 47 e 49/2016, também aprovados por unanimidade de votos. De autoria do vereador Artemio Tigara, requerimento número 48/2016 e indicação de número 184 e 185/2016. Em votação, aprovadas por unanimidade de votos. De autoria do vereador Jadson Miguel Prudente, de ação de número 180/2016. Também em votação, aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador Gilmar Maceto, indicação de número 181 e 182/2016, aprovadas por unanimidade de votos, sem discussão. De autoria do vereador Rogério Sano Pacheco, indicação de número 183/2016, aprovada por unanimidade de votos, sem discussão. No pequeno expediente, usaram da palavra o vereador Evandro Pegoraro. Seguindo a ordem do dia, em primeira discussão e votação, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei complementar de número 5/2016, que foi aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. E o projeto de lei de número 19/2016, também em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Do grande expediente, usou da palavra o vereador Artemio Tigara. Esgotada a pauta, o presidente convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 20 do mês de abril de 2016, às 7h30, tendo como local o plenário da Câmara de Vereadores. Agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a reunião. Para constar, mandou que lavrasse a presente ata, que será lida e assinada, aprovada e assinada por quem de direito. Está em votação a ata da reunião anterior. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. A ata da reunião anterior está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências e projetos recebidos e também da matéria de expediente. Correspondências recebidas. Do diretor do Departamento Nacional de Trânsito, senhor Alberto Angerami, em resposta à moção de número 3/2016, encaminhada por esta casa e subscrita pelos vereadores. Do secretário de Estado da Casa Civil, Nelson Antônio Serpa, também em resposta ao requerimento de número 28/2016 e requerimento número 31/2016, de autoria do vereador Arlan Gugliani. Também do senhor Nelson Antônio Serpa, secretário de Estado da Defesa Civil, em resposta à moção de número 4/2016, de autoria de todos os vereadores. E também do senhor Nelson Antônio Serpa, secretário de Estado da Casa Civil, em resposta à moção de número 5/2016, subscrita pelos vereadores da bancada do Partido dos Trabalhadores. E também ofício ou convite do senhor Gilberto Romani, coordenador do movimento dos atingidos por barragem, convidando o presidente desta casa para uma reunião que se realizará no Ministério Público Federal no dia 26 de abril, às 16h30, nesta cidade, com o objetivo de tratar de assuntos pendentes dos agricultores em função da instalação da hidrelétrica de Itá. Proposições recebidas, de autoria da vereadora Marilane Fiamete Tuani, pedido de informação de número 20/2016, em que solicita informações referentes às obras realizadas nas escolas e CMEs de responsabilidade do município. De autoria do vereador Arlan Gugliani, requerimento número 50/2016, em que requer o envio de ofício ao senhor Fábio Luiz Ferri, secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia, solicitando seja informado relação contendo o nome e as respectivas funções dos servidores terceirizados que prestam os serviços junto à Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia. De autoria do vereador Artemio Tigara, indicação de número 189/2016, sugere que será feito o fechamento de um buraco aberto pela Casan, localizado na rua João Suzin Marini, em frente à residência de número 719. E indicação de número 190/2016,
em que sugere que será feito um estudo para a implantação de uma faixa elevada de pedestre em frente ao CEMAP Unopar e às canchas de bochas do Resmini, entre os portões de acesso ao CEMAP e ao Santuário da Salete, na rua Padre Franciscanos, no bairro Nossa Senhora da Salete. Passamos para a deliberação das proposições. De autoria da vereadora Marilane Fiamestuani, pedido de informação de número 20/2016. Em discussão e votação, pedido de informação 20/2016, de autoria da vereadora Marilane Fiamestuani. Com a palavra, vereadora. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o presidente, em seu nome e demais vereadores. Cumprimentar o Tenente Coronel Ricardo, seja bem-vindo hoje a esta casa. Quero cumprimentar também o Zanella, a Denise, que está logo de volta conosco aqui, será um prazer, a imprensa e demais pessoas que nos assistem via online. Eu faço esse pedido de informação porque há muitas escolas e muitos pais e muitas APPs que estão reclamando de como está a situação das escolas esse mês do município. Então, eu solicito informações referentes ao valor investido pelo poder público nas escolas esse mês de responsabilidade no município no período de 2008 até a presente data. E solicito também que seja enviado separadamente o valor gasto e o tipo de obra realizado em cada escola e CEMEI no período de 2008 até a presente data. Agradeço aos colegas se assim aprovarem este pedido de informação. Continua em discussão e votação, pedido de informação 20/2016. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Pedido de informação 20/2016 está aprovado. De autoria do vereador Arlan Gugliani, requerimento do número 50/2016. Em discussão e votação, requerimento 50/2016, de autoria do vereador Arlan Gugliani. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento 50/2016 está aprovado. De autoria do vereador Artemio Tigara, indicações de número 189 e 190/2016. Em discussão e votação, indicação 189 e indicação 190/2016, ambas de autoria do vereador Artemio Tigara. A palavra ao vereador proponente. Quero saudar o senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, nossa saudação também, Tenente Coronel Ricardo Alves da Silva, saudar suplente vereador Valcir Zanella, também a nossa suplente vereadora Denise Juste Lopes, seu filho, assessores desta casa, imprensa de uma forma em geral, demais pessoas que também se fazem presentes, pessoas que nos acompanham de forma online. Mas, senhor presidente, trago essas indicações. A indicação 189, com relação ao fechamento de um buraco aberto pela Casan na rua João Suzin Marini, de frente à residência 719. Este buraco foi aberto e, em outras oportunidades, sempre que a Casan realizava qualquer tipo de obra no leito das ruas, na via pública, tínhamos a sinalização com placas de alerta, sinalizando para as obras e para os possíveis problemas na pista. Neste local temos um buraco aberto, numa localização muito perigosa, onde a rua tem ali uma curva, e esta semana eu já não vou falar mais que está colocando em risco acidentes, até porque tive a infelicidade na segunda-feira, a 1h da tarde, quando me dirigia para o meu trabalho, de presenciar um acidente com um motociclista provocado justamente em função deste buraco, sem nenhuma sinalização, aberto e aguardando aí para que seja fechado, então, provocando já acidentes, e esperamos que não ocorram outros acidentes e que prontamente a Casan tome as providências
com relação ao fechamento do mesmo. Também trago para apreciação de Vossas Excelências a indicação 190, até porque foram feitas várias indicações, e eu quero apenas ressaltar aqui, com relação ao bairro Nossa Senhora da Saleta, especialmente a Rua Padres Franciscanos, onde foram solicitadas já a instalação de vários redutores de velocidades, outras obras, inclusive, como passeio público, nesta via. E ali, nesta localização, a qual nós, através da indicação de hoje, solicitamos para que o município providencie a instalação de uma faixa elevada de pedestres, ela se justifica tendo em vista que fica este local ao qual indicamos, bem de frente ao estabelecimento de ensino da CEMAP e Unopar, entre os portões de acesso ao Santuário Nossa Senhora da Salete. Temos estabelecimentos comerciais bem de frente ao CEMAP e Unopar também, e temos ali uma movimentação muito grande de veículos e pessoas com ponto de ônibus, e é um local em que propicia que os condutores de veículos também empreendam velocidades até muitas vezes acima das permitidas, e mesmo que fosse dentro das permitidas a 40 km por hora, coloca em risco a integridade das pessoas que se utilizam desta via. Então pedimos aqui a aprovação dessa indicação e que de fato o município olhe com bons olhos, digamos assim, a questão da Rua Padres Franciscanos, especialmente o bairro Salete, até porque é uma rua de muita movimentação, dá acesso hoje ao contorno viário norte, temos acesso à Universidade da UNC, enfim, é uma rua que tem grande movimentação de pessoas e veículos. Por isso justifica, então, nossa indicação, a qual pedimos a apreciação e a aprovação de Vossas Excelências. Muito obrigado. Continua em discussão e votação, indicação 189, indicação 190/2016. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. As referidas indicações estão aprovadas. Está livre a palavra do pequeno expediente. Palavra, vereador Edilson Massoco. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, imprensa, funcionários dessa casa, assessores parlamentares, cumprimento aqui o suplente vereador Valcir Zanella, suplente vereadora Denise, sua família, tenente coronel Ricardo, as pessoas que nos acompanham via internet, também cumprimento como assim faz presente, e assim cumprimentando a todos. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores presentes, para que a gente possa concluir os nossos trabalhos já há tempo iniciado em relação ao assunto terceirização de horas máquinas, venho até essa tribuna para realmente esclarecer alguns fatos e também para que possamos emitir o nosso parecer conclusivo. Diz aos senhores que foi preciso mais de 100 pedidos de informações. A cada pedido de informação respondido pelo Executivo, aumentava as certezas e os indícios de irregularidades. Foi preciso também mais de 200 dias, mais precisamente pela parte da noite, ficando muitas vezes madrugada dentro, conferindo mais de 6.000 folhas, planilhas, notas fiscais, empenhos, contratos de licitações. Trabalho incansável e muito cansativo, posterior às constatações, que veio a parte mais difícil. Com a certeza dos fatos e com muito cuidado para não acusar ninguém injustamente, além de ter muita coragem, porque certamente iria mexer com muitas pessoas, empresários, servidores, que possivelmente facilitaram os pagamentos indevidos. Sempre me manifestei com o objetivo de não acusar, e muito menos denegrir a imagem de ninguém, seja partido político, empresário, prefeito, servidores, e sim buscar explicações das irregularidades apresentadas. Sempre disse que provaria cada palavra dita por mim nessa tribuna. As minhas falas sempre foram no sentido de só transferir para o conhecimento da sociedade
aquilo que estava escrito em documentos, como planilhas, notas fiscais, sempre falando embasado, municiado e com certeza do que estávamos falando. Conseguimos que o auditor-geral voltasse atrás de sua própria omissão, por não ter auditado nenhuma planilha, num prazo que, conforme negociado com essa casa, em 45 dias, o auditor então auditou 6.400.000 reais do serviço prestado nos últimos 5 anos. O auditor, após ter auditado, relatou 22 irregularidades graves. Inclusive, foi preciso recomendar ao prefeito a instaurar uma comissão determinando a chamada de contas, no qual teve que lutar para participar, inclusive, das reuniões, no qual participei de várias dessas reuniões. São vários os problemas encontrados, mas classifico 2 como muito graves e que geram improbidade administrativa. Pagamentos indivíduos que causaram prejuízo ao erário público. E um dos outros problemas que eu considero mais grave foi a ausência de fiscal de contrato, que também gera improbidade. A comissão, ao finalizar as conferências, apontou irregularidade nos pagamentos em 234 notas fiscais. O montante somado das 234 notas fiscais, somados, corresponde a R$ 3.604.000 reais. Irregularidades em pagamentos efetivados em mais de 50% dos serviços contratados. Isso não quer dizer que o prejuízo para o erário significa 3.604.000. Mas em notas fiscais que somaram 3.604.000, segundo a tomadas de contas de 234 notas fiscais, somam sim 3.604.000. Nessas notas fiscais foram observadas as seguintes falhas. Planilhas adulteradas. Volto a afirmar com toda certeza, não posso considerar isso meramente um erro administrativo. Quantidade excessiva de horas realizadas no mesmo dia. Eu gostaria de encontrar essa máquina que consegue fazer 56 horas num dia. Essa máquina deve ser muito produtiva e rentável. Serviços prestados sem identificação, não contendo para quem foi feito e aonde foi realizado. Tão simples assim. Senhor presidente, tendo em vista a relevância do tema, gostaria de contar com vossa gentileza de nos conceder um tempo a mais. Vossa Excelência dispõe de mais 15 minutos. Muito obrigado. Planilhas assim, ó, tão fácil. Sem sequer... Essa planilha aqui da Secretaria do Urbanismo. Tão fácil, sem ter aonde fez o serviço, para quem fez o serviço, simplesmente colocando quantia de horas, 100 horas e se manda pagar. Nada se cumpre, tudo se desrespeita. Quilometragem muito excessiva ou muito acima da percorrida em caminhões que fizeram entrega de calcário e tantas outras, que eu quero aqui, por falta de tempo, resumir o máximo possível. Posterior aos apontamentos, a comissão identificou as secretarias e os servidores envolvidos. Encaminhou, conforme lei, o direito do contraditório, para que os servidores que foram apontados justificassem as irregularidades. Até aí, os trabalhos foram perfeitamente. O problema vem daí adiante. A mesma comissão que apontou irregularidades no pagamento de 234 notas fiscais, acatou justificativa em 180 notas fiscais e, consequentemente, derruba essas notas fiscais, absolvendo e julgando como não prejuízo ao erário. Não é questão de duvidar verdades ou mentira. Se trata de pagamentos que envolvem recursos públicos. Precisa ser obrigatoriamente formal e com documentos. Não é atribuição da comissão absolver ou julgar, a menos que as justificativas apresentadas fossem muito claras e documental. Cabia à comissão apontar, acolher a justificativa e encaminhar ao Tribunal de Contas para analisar, e não já tomar a decisão e absolver. Eu até vou ler aqui, bem resumidamente,
uma nota fiscal apontada como erro e depois a justificativa acatada por parte da comissão. Nota fiscal 164, 18/6/2013. A comissão encontrou irregularidades. Ausência de especificação da finalidade e do tipo de serviço e aonde foi realizado. Análise da comissão. Em resposta da Secretaria. Em manifestação da Secretaria, a comissão acata a justificativa, entendendo que não houve prejuízo erário, ressalta-se, portanto, que a Secretaria não juntou documentos comprobatórios da alegação. Aí imagine os senhores, a própria comissão que acata a justificativa informa que não foi juntado documentos comprobatórios para poder realmente absolver. Mas então, com base ao quê? Um papel bonito, assinado pelo secretário, um argumento, uma fundamentação. A própria comissão já ressalta, dizendo que não há documento comprobatório, mas mesmo assim, absolve essa planilha, absolve essa nota fiscal e não entende como um prejuízo erário. Eu vou ler aqui até, porque foi tão simples, algumas justificativas apresentadas por determinados secretários, determinadas secretarias. Como é tão simples de se fazer as coisas. Nota fiscal 441, 26/5/2015. Vou resumir. Informamos que por um lapso do operador e também administrativo, houve a somatória errada das horas efetuadas no dia 13/5/2015, sendo que não houve má fé, apenas erro humano. Mas passou também pela empresa que somou essas planilhas para emitir a nota fiscal. Vou ler uma outra nota fiscal bem resumida aqui. Nota fiscal 258, de 4/10/2013. Admitimos o erro e nos colocamos à disposição para trâmites legais e, se necessário, a devolução da diferença para os cofres públicos. Ressalto que já foi devolvido. E se tivesse tão certo, certamente ninguém devolveria dinheiro recebido de forma certa. Essa planilha aqui já consta, já está na prefeitura o dinheiro. Antes mesmo de alguém sentenciar, já houve a devolução dos recursos. Nota fiscal 2100/2007, de 12/7/2014. Informamos que foram realizados diversos tipos de serviços e devidamente acompanhados por servidores dessa secretaria, onde os mesmos não transcreveram os dados em planilhas, informando apenas a quantia de horas trabalhadas. Salientamos que muitos dos serviços foram realizados em caráter de emergência, sendo que no momento o servidor acompanhou, não se ateve a elaborar a respectiva planilha. Mas a planilha que já era fé pública, é o documento que por um decreto estabelece os critérios, não foi feito para quem foi feito, essa nota foi paga sem nota, essa nota foi paga sem a planilha, certamente com um bilhetinho no bolso. Eu fui lá e fiz tanto. Agora uma aí rapidinho aqui, da entrega de cascalho. Quilometragem cobrada, 290 quilômetros, é Planalto. Não vou ler o nome do agricultor aqui, poderia muito bem ler também, porque ele recebeu de boa fé. Quilometragem aferida, com acréscimo de 30%. Todas as entregas feitas de calcário, foi considerado uma margem de erro a mais com 30%. Humanamente impossível. Ou seja, a cada 1.000 quilômetros rodados, 300 foi tirado. 176 quilômetros e ainda ficou uma diferença de 113 quilômetros para ser devolvido. Mesmo com uma quilometragem com acréscimo de 30%. Bom, prosseguindo. Como disse, os documentos que dão fé pública são as planilhas por decreto estabelecido critérios na regulamentação, que lá sim vai constar. Então, para quem foi feito, a data, o RIMTRO, a assinatura do agricultor, a assinatura, quando for aqui da Secretaria do Urbanismo, transporte, do secretário e o carimbo, finalmente, que realmente, posterior a isso, sai a emissão da nota fiscal. Então, essas planilhas, para mim, são as que deram fé pública. Tudo aquilo que justificar posterior a isso, são meramente defesa. São justificativa. Portanto, eu acredito que o Tribunal de Contas vai se ater. E os valores que deverão retornar aos cofres públicos vão ser muito acima dos R$224 mil já assumidos. Mesmo
que os contratos realizados entre prefeitura e empresas contratadas, em seu artigo dos deveres da contratante, conste, deverá a contratante designar servidor para acompanhar o serviço, o chamado fiscal de contrato. A comissão e o auditor maquiaram as tomadas de contas, não apontando a ausência do fiscal de contrato, que é um ato grave. Não foi juntado nas tomadas de contas nenhum documento, seja decreto ou um ato do prefeito confirmando que teria fiscal de contrato. O descumprimento da lei gerou improbidade administrativa e a falta de fiscalização facilitou as irregularidades. Posterior à conclusão das tomadas de contas, novamente o auditor emitiu o relatório e certificado de auditoria número 1/2016. E o auditor que me desculpe, mas eu também não posso aqui dizer que esse homem foi certo e justo. Esse homem continuou sendo omisso. Concordou com o procedimento de acatar justificativas verbais. O poder público não trabalha com declarações. O poder público não o poder público trabalha com documentos e não com argumentos e afirmações. As justificativas não podem ser aceitas de forma informal. Não tem documento comprobatório que inocente absolve os servidores. Desde quando o auditor aceita margem de erro de 30% a mais? Faz servidor devolver muitas vezes R$5 de uma diária e acata uma justificativa respondida com margem de erro de 30% a mais. Quanta incompetência! A ausência do fiscal é improbidade e irregularidade grave. Os controles eram precários. Infelizmente, a omissão do controle interno e de quem cuida dos contratos comprometeu a administração. Se o auditor não foi o responsável ou causador, mas é a função dele auditar e orientar. E imediatamente, assim se tivesse feito, teria impedido a sequência dos problemas. E é função dele também comunicar ao prefeito municipal, se o mesmo não tivesse conseguido auditar. Porque tenho certeza que o prefeito municipal tinha com ele que essas contas tinham sido auditadas. Os servidores citados pela comissão são solidários. E a falta de fiscalização, a administração é responsável. A única forma desses servidores serem absolvidos é o Tribunal de Contas emitir parecer contrário à da comissão instaurada pelo próprio prefeito municipal de Concórdia. E aí mais um detalhe. Nos 19 servidores, não consta o nome do auditor, que eu continuo afirmando, para mim é sim, um grande responsável, o que permitiu a continuidade que poderia ter impedido logo no início. Eu quero até fazer a leitura de algumas leis, onde fala da questão de fiscal de contrato. Decreto 2.271, de 7 de agosto de 1997, artigo 6º. A administração indicará um gestor do contrato que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização de sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias a seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato. Artigo 67 da Lei 8.666/1993. Exige a designação pela administração de representante para acompanhar e fiscalizar a execução. Para o procedimento ser completo e adequado, é recomendável que o agente fiscalizador seja nomeado para exercer a sua função, tão logo se perceba a necessidade de contratar, é dizer, antes mesmo da assinatura do contrato, a fim de já poder acompanhar os procedimentos prévios de preparo da minuta do contrato, a fim de poder tomar parte, inclusive ativa, da conformação do conteúdo que se pretende dar ao contrato. Então, tem subsídios suficientes, tem elementos suficientes. Os contratos firmados com as empresas
é muito claro onde diz: deverá a contratante designar um servidor para acompanhar os trabalhos. E a ausência do fiscal de contrato foi também aonde facilitou que pudesse dar continuidade aos problemas. Enfim, dizer aos senhores que nós vamos concluir nossos trabalhos. Vou precisar muito ainda da ajuda do nosso assessor jurídico. Eu quero aqui agradecer pelas vezes que eu tenho batido em sua porta e tem sempre nos assessorado dentro daquilo que é justo. Fazer todos esses apontamentos que a comissão não fez. Enviar ao Tribunal de Contas. Quero acreditar que cada poder trabalhe, sim, independentemente. Muito embora a promotora que iniciou os trabalhos em Concórdia já não está mais na comarca. O promotor que assumiu o lugar da promotora também está se ausentando. Mas esperar que o promotor que chegue realmente dê sequência a esses trabalhos. Esperar realmente que o Tribunal de Contas não acate essas justificativas tão sem cabimento algum. Apesar do trabalho ter sido, de certa forma, satisfatório em parte, digo que estou muito feliz pelo trabalho. Se não foi possível ainda recuperar todo o montante que entendo que é devido e que o retorno seja aos cofres públicos, mas já foi também melhorado muito porque foi estancada a hemorragia. Quando o prefeito diz que agora estamos tirando foto, estamos cuidando melhor, estamos fiscalizando mais, isso significa realmente que havia os problemas. Então, independente do montante que vamos recuperar, o importante é que daqui à frente foi estancada essa hemorragia e certamente estão tendo mais cuidados. Quero agradecer a todos os vereadores que sempre souberam entender e votaram favoráveis aos pedidos de informações, possibilitando acesso a todas as informações. Parabenizar o prefeito por ter tido coragem de pelo menos instaurar a comissão que deu origem a tomadas de contas, muito embora era uma determinação da auditoria e teria que fazer, e deixar o meu registro de indignação da omissão da auditoria interna do município de Concórdia. Esse comprometeu toda a administração municipal, é função dele, ele recebe para isso, e para tanto, cada um em seu cargo precisa ser o competente. Não se admite que um auditor audite, se admite que o auditor audite sim todas as contas, mas audita convênio de clube de mães, como já citei, de R$ 2.000, 3.000, diário de servidores, e todas as planilhas de 2010, adiante que foi o prazo que eu estou conferindo. Nenhuma planilha foi auditada, nenhum desses reais foram auditados, e ainda enviado ao Tribunal de Contas simplesmente por amostragem. E para encerrar, senhoras e senhores, fazer política séria, você paga um preço alto, e é muito difícil. Mas esse é meu dever e minha missão. Senhoras e senhores, pessoas acompanham, muito obrigado. Continua livre a palavra do pequeno expediente. Passamos a palavra ao vereador Dirceu Biombo. Quero saudar o senhor presidente, demais membros da mesa, saudar os senhores vereadores, a senhora vereadora, fazer uma saudação especial à nossa companheira, Denise, que logo estará de novo entre nós, seu filho, Fred, saudar aqui o Tenente Coronel Ricardo, que sempre nos prestigia, e parabenizar pelo excelente trabalho que Vossa Excelência está fazendo frente à Corporação da Polícia Militar, o nosso sempre vereador também Zanella, né? Pessoas que nos prestigiam, imprensa e aqueles que nos acompanham pela TV online. Mas eu gostaria, senhor presidente, parabenizar o vereador Mazocco. Nós acompanhamos o trabalho que Vossa Excelência fez, um trabalho exaustivo, sem dúvida, e que a gente percebe que é dessa forma que a gente pode estar contribuindo e auxiliando o Poder Executivo para que ele possa fazer um trabalho cada vez melhor em prol da sociedade, e sem dúvida nenhuma isso vai servir para que futuramente se possa ter
um encaminhamento diferente de todas essas questões que a gente sabe que tanto tem lesado os cofres públicos. E sei também da pressão que Vossa Excelência está sofrendo por estar apontando todos esses erros. Mas quero dizer que o senhor pode contar com o nosso apoio no que a gente puder colaborar e continue esse trabalho, porque realmente isso vai trazer benefício não para você, eu sei disso, mas para toda a sociedade, que precisa tanto desses recursos públicos para serem melhores investidos. Mas eu queria, senhor presidente, falar de um assunto aqui extremamente delicado. Já havia me manifestado alguns dias atrás, quando o secretário Vernizes, secretário da Saúde, esteve nessa casa, com relação à morte da primeira do nosso município por dengue, que foi contraído aqui em Concórdia. Lamentamos profundamente. Conversava no dia de ontem com a mãe desse rapaz e falava também com o secretário Vernizes, e realmente esse jovem, eu não tenho dúvida de afirmar aqui que foi vítima de negligência. A gente sabe, e várias vezes aqui me manifestei, sempre no sentido de reconhecer aqui o excelente trabalho que o nosso hospital faz aqui em Concórdia, mas que é um caso que tem que ser investigado, porque não dá para se admitir que o município de Concórdia perca um jovem dessa forma tão negligente, eu diria. Que vocês terem uma ideia, a primeira vez que ele procurou o hospital, a emergência, foi diagnosticado com sinusite. Então você veja bem que, com todos esses problemas relacionados à saúde que nós temos, todas esses vírus que estão circulando por aí, eu acho que deveria ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de responsabilidade quando um jovem, qualquer pessoa, enfim, procure a emergência, para que não se dê um diagnóstico dessa forma e depois seja tarde demais para tentar fazer alguma coisa. Tem 2 agentes de saúde do Estado que estão investigando esse caso, estiveram ontem falando com a mãe desse rapaz, com a família, enfim, e não tiveram dúvida de dizer que houve erro e que estão fazendo essa investigação para evitar futuros erros novamente. Então a gente lamenta aqui, é uma dor sem fim da família, e a gente não gostaria de ter que voltar novamente aqui e alertar, enfim, as pessoas que estão ligadas à área da saúde e que têm o dever e a obrigação de dar esse atendimento. Então, uma pessoa, é um rapaz simples, pobre, que não tinha condição de buscar e que precisava do apoio do Estado. Infelizmente, esse rapaz não vai mais voltar, mas a gente deixa o alerta aqui para que isso não venha a ocorrer novamente, e as medidas a família, cabe à família então tomar, né? A gente só quer fazer esse registro aqui mais uma vez e lamentar e deixa registrada a nossa indignação. Era isso, senhor presidente e demais vereadores, muito obrigado. Passa a palavra ao vereador Arlan Goliani. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, funcionários da casa, assessores, também minha saudação de forma especial ao Tenente Coronel Ricardo Alves da Silva. A gente sabe o seu brilhante trabalho à frente de toda a sua equipe, e terá um momento importante também com a sua fala durante o grande expediente. Também saudar a sempre vereadora Denise, seu filho, o suplente vereador, o Valcir Zanella, o Mauro, que aqui se encontra, o Duca, também o Levi, as pessoas também que nos acompanham através das transmissões online, enfim, a todos que estão aí no dia de hoje. Mas também estava ouvindo com bastante atenção a fala do colega vereador Massoco, e que tem feito o seu trabalho, e tenho reiterado sempre aqui que esse é o papel do vereador, né? Nós vivemos aqui num local democrático e, obviamente, às vezes os debates são acalorados, mas o intuito é esse, fazer o seu serviço. E ele tem feito o seu serviço, e quero aqui destacar isso, e que o vereador não se preocupe com pressão, porque o seu trabalho tem que ser feito, ninguém pode estar pressionando, né? Falo aqui enquanto presidente do meu partido, que enquanto o Partido dos Trabalhadores, quem fala por ele é o presidente e sua executiva. Então, cada um tem liberdade de expressar e fazer seu trabalho. É assim que nós temos que fazer,
num momento tão difícil, onde a política passa por um momento delicado e os políticos, né, são questionados, e com toda a razão, pela população. Então nós temos que ter transparência, nós temos que deixar paixões partidárias e fazer o trabalho que a comunidade precisa e que nos colocou aqui, seja aqui na Câmara de Vereadores, seja lá no Congresso Nacional, onde lamentavelmente, né, nos envergonham muitas vezes, e disse aqui que tem um monte de parlamentar lá que não merece, o Brasil não merece ter parlamentar daquele estilo lá, daquela forma de agir, e por isso que nós estamos passando esse momento tão delicado na política. Mas, enfim, o seu trabalho foi bem encaminhado, sei que o prefeito tem feito sua parte também, de ter encaminhado essa questão, que foi um assunto de longo debate, né? As pessoas, alguns secretários, conheço grande parte deles, confio neles, né? Sei da seriedade deles, e não tenho dúvida que cada um vai fazer sua parte, como o nobre vereador o fez, né? Muito bem. O Tribunal de Contas vai estar fazendo também, o Ministério Público também vai fazer sua parte, e dessa forma tem que se fazer. Sei também da seriedade do prefeito Girardi e de sua equipe, e que nós temos que continuar esse trabalho próspero pelo município. Então, é um assunto importante, como muito bem falou o colega vereador Massoco, e que os encaminhamentos possam acontecer da melhor forma possível, e tem que ser assim, com transparência, com seriedade, para a população voltar a acreditar na política, porque muitos não estão mais acreditando, né, por uma série de fatores, e volto a reiterar, não por muito que acontece nos municípios, mas é pelo cenário, às vezes, nacional, e que acaba respingando aqui nos municípios, né, nos estados. Então tem que ser dessa forma. Então só fazer essa fala, né, dizendo que o vereador fez seu trabalho, e todo vereador aqui tem a liberdade de fazer o trabalho. Especialmente quando se fala em oposição, compete à oposição fiscalizar, questionar, os vereadores da situação vão fazer a defesa, vão estar fazendo os pontuamentos, mas tem que ser dessa forma, né? É assim que tem que se trabalhar. E também aproveito esse momento para trazer à tribuna um assunto inédito nessa tribuna: a falta de água de Concórdia. É uma vergonha, gente. A gente sabe do trabalho, né? O Farina tem se esforçado, tem corrido atrás, tem buscado. Agora o povo não pode mais ficar esperando a falta de água, né? A dificuldade que tem sido ao longo dos dias e semanas e meses, né? Só ontem fui procurado por moradores do bairro Nazaré, do bairro Imperial, do bairro das Nações, né? Sei que são outros bairros que passam pelo mesmo problema, e a orientação tem sido agora ligar para o 0800, né? Mas nós precisamos que o Estado olhe para a Concórdia nessa questão também, não dá mais para esperar. Então a gente pede aí um apoio do presidente da Casan, do representante local, do nosso representante da Agência de Desenvolvimento Regional, o FERE, a gente sabe do comprometimento deles também, mas o povo está cansado de justificativa, de enrolação, nós temos que resolver a situação, né? Tem questões básicas que não pode ficar esperando, assim como o colega Leandro falou com propriedade, a questão da saúde, que é um assunto importantíssimo e que não pode esperar, a questão da água também não dá para esperar. Então a gente pede aí uma atenção por parte do governo do Estado, porque a população de Concórdia merece, né? Chega de enrolação, chega de desculpa. Obrigado. Passa a palavra ao vereador Artemio Ortigara. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, demais pessoas já cumprimentadas, pessoas que chegaram posteriormente à nossa primeira fala, mas eu quero primeiramente aqui cumprimentar o vereador Arlan pela sua fala, pelo seu reconhecimento do trabalho prestado por essa Casa Legislativa, que nem sempre, quando nós trouxemos algum assunto, muitas vezes não agrada ao Poder Executivo, e eu tenho já dito isso aqui, e vou ser repetitivo. O nosso trabalho é de fiscalizar, trazer proposições do intuito, inclusive, de contribuir e colaborar com a administração pública municipal, sempre com muito zelo, com muito cuidado da coisa pública, e isso é muito importante. Mas eu quero também, de forma alguma, vereador Massoco, poderia deixar de me pronunciar em relação ao brilhante trabalho que Vossa Excelência desempenhou diante desse assunto. Um trabalho exaustivo, um trabalho longo, um trabalho árduo, que com certeza Vossa Excelência disponibilizou muito tempo para realizá-lo, até para que pudesse trazer a esta casa esses esclarecimentos tão importantes diante desse trabalho. Até porque quando a gente traz aqui uma indicação, é fácil você vir e fazer uma indicação. Agora você levantar um trabalho
desta forma, com essa envergadura, um trabalho tão relevante que envolve muitas pessoas, envolve os recursos públicos e também a questão do zelo com o recurso público, um trabalho em que mexe com as pessoas, com a vida de empresários, de servidores públicos, realmente tem que ter muita coragem para isso. E Vossa Excelência tem feito com muita maestria esse trabalho, e quero dizer que o julgamento, claro que caberá ao Ministério Público, mas é importante nós ressaltarmos aqui o seguinte: na primeira manifestação que Vossa Excelência trouxe a esta casa, de imediato o prefeito municipal convocou uma entrevista coletiva dizendo que tinha certeza que não teríamos tido nenhum prejuízo ao erário público. Logo na sequência, determinou-se, então, através do diálogo interno da administração, a devolução de aproximadamente R$12 mil, já um início, então, de que teríamos realmente aí uma situação de recursos, ao qual, para mim, isso já caracterizou um ato de improbidade, vereador, e para mim aí está caracterizado um crime. Quer ele tenha tido a intenção ou não dos partícipes dessa contratação, seja ele servidor público, seja ele dos empresários, mas a verdade é uma só. Houve um desembolso. Quem recebeu, quando recebeu, se entendia que estaria recebendo a maior, naquele momento teria que ter tido a moral de ter dito ao poder público: olha, estou recebendo valor indevido, eu quero que seja corrigida a situação. Mas ele se cala e aceita o recurso. O município faz o pagamento, reconhece agora, através de uma comissão, muito embora concordo plenamente com Vossa Excelência de que cabe apenas à comissão especial de apontar as irregularidades, e quem irá acatar e julgar não é a comissão. Essa que é uma grande verdade, e o assessor jurídico que está aqui poderia até nos corrigir, Vossa Senhoria, que é profundo conhecedor da área e do direito público, mas entendemos nós que houve crime de responsabilidade, houve o crime porque quando eu vou me apossar de um bem que é seu, indevidamente, você descobre que eu me apossei do bem, eu vou lá e digo assim: olha, agora estou te devolvendo o bem, mas o fato já aconteceu. Isso não elide o crime, não elide o delito. Temos o tenente-coronel aqui, profundo conhecedor dessa área, não julgador, mas investigador. O crime aconteceu. E nós, até então, não percebemos, e aqui eu quero apenas frisar a todos os vereadores, nenhuma medida administrativa que não seja o pedido da devolução. Mas a Lei 8666, inclusive, diz que quando ocorrem esse tipo de fatos, e o auditor do município tem feito em algumas situações, declarado inidôneo o fornecedor que participa de uma forma ou de outra contra o erário público dos municípios. E nós não tivemos nenhuma empresa até o momento, por decreto do Poder Executivo, da auditoria, da administração, tornado inidôneo, porque os fatos estão claros, o crime aconteceu, o dinheiro foi devolvido. Então, me parece que já uma ação nesse sentido o município deveria ter tomado. Mas quero cumprimentá-lo mais uma vez, vereador, pelo belo trabalho e por esta casa ter contribuído, inclusive, nas aprovações de todos os pedidos, informações e dos encaminhamentos que Vossa Senhoria precisou dessa autorização para poder desenvolver o trabalho. Mas, senhor presidente, só um instante, eu quero agradecer a todos pelas aprovações de minhas indicações durante esse período que estivemos aqui nesta casa. Estamos nos licenciando agora nos próximos dias. Eu quero cumprimentar mais uma vez a vereadora suplente Denise e também o vereador Biondo, porque é suplente e só está nessa casa por circunstância, mas que já havia acenado que se o titular estivesse retornado, vereadora, ele prontamente estaria autorizando o seu retorno a esta casa. E só para finalizar, presidente, uma coisa bem rápida. Um cidadão de Concórdia me solicitou ontem, isso é importante que o líder do governo leve à Secretaria da Saúde. Estamos tendo falta de medicamentos de uso contínuo nos postos de saúde de Concórdia, especialmente por saúde do bairro Salete, em que o cidadão foi lá, dia 27 de março, e carimbaram a receita em falta, e até a data de ontem não havia ainda conseguido a sua medicação. Era isso, senhor presidente, obrigado pela gentileza de acrescentar alguns instantes. Obrigado aos vereadores, senhora vereadora, muito obrigado. Passa a palavra ao vereador Evandro Pegoraro. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, que cumprimentar também
o Tenente Coronel Ricardo, né, depois também vai falar em assuntos importantes aqui, né, que o vereador Zanella, enquanto no exercício, também fez o requerimento, imprensa aqui presente, suplente de vereadores, né, que irão assumir, enfim, a todos que nos acompanham, internautas, lideranças. Mas eu gostaria de começar a minha fala, porque no momento que a gente vive, às vezes, algumas turbulências políticas, e hoje a classe política ela está em descrédito em seu bojo geral, nós, senhor presidente e vereadores, pegar a capa do jornal que saiu recentemente, onde que se diz vereadores econômicos, né? Câmara de Concórdia está entre as 10 mais enxutas de Santa Catarina, né? Então aqui tem o valor de cada legislador, então com isso quero dizer que é uma referência, isso todos, servidores, vereadores, gestores aqui desta casa, porque a política às vezes ela é vista de uma forma, e quando você vê uma manchete dessa, isso também nos orgulha de certa forma, e cada vereador tem sua contribuição. E nesse sentido eu queria dizer que, por ser econômicos, aqui é um exemplo para muitas casas legislativas. Prova de que se tem vontade de fazer o trabalho, você faz, né, Zanella? Se luta, se conquista, se representa a população. E nesse sentido também eu gostaria de também dar meio depoimento aqui com relação ao assunto aqui levantado pelo Mazzuco, que hoje então também se pronunciou, parabenizar pelo trabalho, esse é o trabalho do vereador, seja nessa questão, seja em outras questões, seja nas campanhas aqui levantadas na questão oncológica, seja na questão da questão da água, seja nos mais diversos assuntos que esta Câmara contribuiu com o município. E com certeza esse assunto também contribuiu com o município. Essa é a nossa visão. Que quando se levantou esse assunto, o governo municipal também, o vereador fez sua parte, e muito bem feita. O governo municipal também, por ser um governo sério, honesto, que tem trabalho na comunidade, que tem suas realizações, que tem já a marca, já está consolidado, também fez os seus encaminhamentos. E lá se instaurou a tomada de contas, lá se fez toda a apuração, se levantou aquilo que tinha que ser levantado, se trabalhou em cima daquilo que está ali o resultado hoje, que é o relatório. Então nós estamos no meio hoje de um processo de levantamento de dados. Agora esse relatório vai para o Tribunal de Contas, veio para a Câmara de Vereadores, vai para o Ministério Público, e cada ente, cada instituição, dentro de uma democracia sólida, cada ente faz sua parte. O vereador fez sua parte, a Câmara deu sua contribuição, o governo municipal também fez o seu papel, e agora o Tribunal de Contas, o Ministério Público vai dizer aquilo que pode, vai suas considerações, fazer seus julgamentos, e é assim que funciona. Mas nesse processo todo também, dizer que foram feitas mais de 50 mil horas prestadas aos agricultores, né? 6 milhões e 400 mil, que foi o alvo de todo esse levantamento, foi feito de 2009 para cá, foi feito, o governo teve o interesse de realmente esclarecer aquilo que podia ser esclarecido e levantar essas demandas para nós poder também aperfeiçoar o serviço público, isso que é importante. E já teve medidas, né? Já foi mudado algumas relações de controle, né? de quando você faz o serviço, isso é importante. Isso que você também colocou aqui, mas que já se faz medidas para que o serviço público venha a ser aperfeiçoado. Esse é o papel de todos nós aqui. Quer dizer, melhorar o serviço público, melhorar o atendimento para a população. Então, nesse sentido, eu digo que a política de Concórdia, os políticos estão de parabéns. Porque aqui nós fizemos, e fizemos com exemplo, que seja exemplo também para outras casas, que com pouco recurso, com uma Câmara enxuta, o vereador faz seu papel, o executivo também, de certa forma, faz seu papel, e muito bem feito, com o seu trabalho, também sempre reconhecido pelo Tribunal de Contas também, onde que as contas sempre aprovadas, que faz presta um serviço importante para o cidadão e também com sempre as suas contas aprovadas dentro dos critérios técnicos. Portanto, essa é a minha fala, e queria aqui deixar essa mensagem de que realmente esta Câmara está de parabéns pelas manchetes que estão aqui e pelos dados colocados. Muito obrigado, senhor presidente. Me permita, vereadora, fazer algumas colocações também. Esses números que afere a Câmara de Concórdia como um exemplo de gasto, de controle, evidente que deve-se a cada um dos funcionários dessa casa, desde a nossa equipe lá da parte de cima, os comissionados,
desde o Marquinho também, que tem zelo aqui por todo o processo de sonorização, ao nosso ilustre assessor jurídico, os demais vereadores, e só para citar aqui, vereador, houve um aumento, né, de vereadores e baixou o gasto da Câmara, né? Então, quer dizer, é importante que se torne público isso aí para ver a preocupação dessa casa com a economia, com o erário público. Então, realmente, esses números, hoje discutidos no Estado inteiro, só atesta a qualidade, o envolvimento e o respeito de cada um dos senhores e senhoras que compõem esse processo legislativo nesses tempos aqui. Então, como gestor da casa, fico muito honrado com a manifestação e agradeço também o ilustre Pacheco, né, que, quando o presidente também implantou essa visão econômica da casa, e graças a Deus estamos conseguindo ser exemplo, mesmo diante de tantas dificuldades. Obrigado pelos créditos aferidos à casa. Passo a palavra ao nosso ilustre Marco Maceto como último orador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, membros da mesa, lideranças aqui já citadas, em especial aqui o Tenente Coronel Ricardo, que depois fará uso da palavra, aos suplentes Denise, vereador Valcir Zanella também, demais lideranças, como eu disse, já citadas, internautas, enfim, todos aqueles que de alguma forma acompanham essa sessão. Também quero manifestar em relação ao trabalho aqui desenvolvido pelo vereador Mazzuco, né, e que hoje traz uma conclusão, ao menos, do trabalho até aqui realizado. E primeiro, é claro que temos que parabenizar o trabalho do vereador pela atitude, no sentido de cumprir com um dos principais papéis da Câmara de Vereadores, que é de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Além de elaborar leis, além de também propor indicações, que são a indicação é uma atitude secundária, mas que também a população cobra e se faz. Tanto é que o trabalho foi feito, fez-se a formação já das comissões responsáveis para a avaliação desse trabalho, e isso quero parabenizar aí também o prefeito municipal, que tão logo esteve ciente das chamadas inconsistências ou irregularidades apontadas pelo vereador, criou essa comissão de tomada de contas. Quero também parabenizar a comissão de tomada de contas pelo trabalho, também certamente a assessoria do nosso assessor jurídico, Roberto Cruz Pereira, também foi relevante no sentido de apontar os caminhos que o próprio vereador devia tomar para que esse caso fosse analisado, fosse avaliado e de alguma forma chegasse ao resultado que chegou. E também ouvi com atenção a primeira manifestação do vereador, quando disse que teria o cuidado para não cometer injustiça, nem julgar, nem denegrir a imagem de ninguém. Ao mesmo tempo, eu acompanhei esse processo desde o início, o vereador sabe disso, e já parabenizei desde a primeira atitude, mas me estranhou que, mesmo com essa sua manifestação, logo após a emissão desse primeiro relatório da comissão da tomada de contas, aqui o senhor disse que o prefeito precisa parar de tentar ludibriar e enganar a opinião pública. Isso me parece um julgamento já, né? Em outros momentos, o senhor disse que isso era um caso de estelionato e que vai além do erro administrativo. Para mim, crime e estelionato são palavras, no meu entendimento, como não houve o julgamento nem do Tribunal de Contas e nem do Ministério Público, são muito fortes, né? Porque estelionato, para mim, é uma palavra oriunda do termo em latim, estelionato, que significa uma prática criminosa. E por que digo isso, vereador e nobres colegas? Porque, como eu disse antes, o nosso papel aqui é de fiscalizar, e o julgamento definitivo desta causa para acusar alguém passa por Tribunal de Contas e a Promotoria Pública, né? Portanto, quero aqui mais uma vez parabenizar o vereador, mas eu acho que as palavras foram um pouco fortes, né? Porque aqui estão envolvidos nesse episódio não só máquinas, são pessoas. E essas pessoas também têm uma história de vida e que, enquanto não há o julgamento definitivo, deveria haver o respeito a essa história de vida.
Mas, de qualquer forma, parabenizar toda essa casa, né, pelo trabalho feito, especialmente a vereadora Massoco, mas apenas queria fazer essa lembrança para que a gente não passe despercebido. É isso, senhor presidente, muito obrigado. Esteja à vontade, vereador. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, pessoas aqui já citadas por mim na primeira fala, dizer ao vereador Vilmar Comaceto, mesmo que admite e faça suas considerações, nós poderíamos muito bem, Vilmar Comaceto, subir a essa tribuna e citar o nome dos 19 envolvidos, muito embora quem apontou o nome dos 19 foi a comissão instaurada pela Tomada de Contas. Tendo em vista que eu acredito que 2 ou 3 que foram apontados e com 100, 200 reais possam ser absolvidos, nós ainda evitamos de colocar o nome aqui à disposição da sociedade. E vou voltar a afirmar o senhor, nós não acusamos. E quando tratamos o assunto como estelionato, como um crime, eu, pela formação que o senhor tem, o senhor é uma pessoa que tem um mestrado muito acima do vereador Edilson Massoco, mas eu não posso admitir que o senhor, com a formação que o senhor tem, o senhor veio para essa tribuna, defender que planilha adulterada, que posterior assinatura dos agricultores, que cabe a eles, se assim entenderem, entrar à justiça por danos morais, planilhas aonde tinha 3,3 horas, que foram passadas para 9,60 posterior à assinatura do mesmo, aonde o operador deixou o comprovante na residência de cada agricultor, como 3,3, seja considerada um erro de cálculo, um erro meramente administrativo, que inclusive já houve a devolução dos cofres públicos. Se estava tudo certo, por que é que devolveram? Se receberam dinheiro lícito, vereador, por que é que devolveram? Então, eu me admiro, vereador, com muito respeito que tenho a Vossa Excelência. O senhor subiu essa tribuna aqui para dizer que planilha, porque quando eu citei estelionato, fui claro em citar planilha adulterada. Fui claro, especifiquei o assunto determinando o que ocasionou. Eu não citei que todas as planilhas foram estelionato. Que planilha adulterada, para mim, é crime. E eu continuo, eu não sou nenhum jurista, mas a cidade tem um monte de jurista. Eu dou um cheque de R$1.000 para uma pessoa, se passa ele para R$5.000 grosseiramente, o banco paga, eu vou entender que isso não foi um crime. Então, vereador, eu gostaria de esclarecer bem isso a toda a sociedade, que essa adulteração é crime, sim. Um erro de cálculo, meramente administrativo, eu até aceito. Mas então, só esclarecer isso aqui, não quero aqui colocar um monte de gasolina, e sim aqui colocar 1 litro de água, mas esclarecer a sociedade. E vou voltar mais além agora. Os problemas não estão somente na Secretaria de Agricultura, e fique claro, estão em várias secretarias. Inclusive, talvez a Secretaria de Agricultura é que menos tem. Só para encerrar dizendo isso, então, porque fique claro à sociedade, eu não fiz julgamento, mas eu apresentei dados e números. E se precisar agora, eu posso pegar essa planilha aqui, baixar e chamar todo mundo para ver como essa planilha realmente foi adulterada. E vou voltar a encerrar para não ser repetitivo. Planilha adulterada, para mim, não pode ser considerado um erro administrativo. É crime. E ponto final. Muito obrigado. Não havendo mais tempo hábil para o pequeno expediente, vamos à ordem do dia. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar número 5/2016, de autoria do Poder Executivo. Em segunda discussão, em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar 5/2016 do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de lei complementar 5/2016 está aprovado em segunda votação. Em segunda discussão e votação, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei do número 19/2016. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 19/2016, de autoria do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de lei 19/2016 está aprovado em segunda votação.
Como previamente acordado, então hoje nós honrosamente recebemos aqui, atendendo o requerimento do vereador Valcir Zanella, requerimento esse número 14.000/2016. Então convidamos aí o comandante do 20º Batalhão da Polícia Militar de Fronteira, Tenente Coronel Ricardo Alves da Silva, para que nos passe informações aí com relação ao andamento e funcionamento das câmeras de vigilância para monitoramento aqui do município de Concórdia. Portanto, Tenente Coronel. Exatamente. Ok, vereador, esteja à vontade, até porque foi um requerimento do vereador Valcir Zanella, que não se encontra hoje aqui. Enfim, o senhor irá representá-lo com toda a dignidade na tribuna, então. Esteja à vontade para depois conduzir o entrevistado. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, queria agradecer aqui Vossa Excelência por nos conceder essa oportunidade, até porque acho que tem que se fazer justiça, né? Essa proposição ela foi encaminhada pelo suplente de vereador Valcir Zanella, quando aqui esteve, quando nos licenciamos, né, que foi no mês de fevereiro. E aqui a gente quer, nesse momento, então, agradecer, né, a presença do Tenente Coronel Ricardo, que nos prestigia nessa sessão, onde vai nos colocar a par de algumas questões relacionadas às câmaras de vigilância, né, como é que está funcionando, quais são os encaminhamentos, que tem relação efetivamente com a proposição do colega Valcir Zanella, que fez 2 requerimentos, né? Buscando ampliar, né, a viabilidade de outras câmaras de vigilância, até porque a gente sabe da importância que tem, né, preventiva essa ferramenta, né? E também, claro, fez um requerimento convidando, então, o Tenente Coronel Ricardo para que possa explanar como é que está o andamento e o funcionamento dessas câmaras na nossa cidade. E claro que antes de já convidarmos o Tenente Coronel para se manifestar, gostaríamos também de agradecer a presença da suplente vereadora Denise, né, seu filho, a imprensa que aqui está, enfim, todos os servidores. E mais uma vez, Excelência, agradecer essa oportunidade de vir manifestar em nome do nosso colega Valcir Zanella. Muito obrigado. Obrigado, vereador. E em tempo ainda gostaria de que os vereadores permanecessem após a sessão para uma breve reunião aí para assuntos relevantes. Pois não, o senhor Tenente Coronel Ricardo Alves da Silva, agora sim, está liberado para a sua manifestação e seja bem-vindo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, suplente vereadores, Valcir Zanella, nossa colega a Denise, né, a imprensa local, todos os convidados que aqui estão, os internautas, eu queria dizer a todos que é com grande satisfação que acatei o convite de estar aqui na Câmara dos Vereadores. Concórdia, que me aceitou há cerca de 11 anos atrás, uma cidade onde passei por vários comandos. Se voltarmos aos tempos, Capitão Paulo Henrique, na época, era Major Bolduri, depois Tenente Coronel Bolduri, Tenente Coronel Arruda, Tenente Coronel Edivar. Com todos esses oficiais, nós colhemos algumas informações, aprendemos muito com ele, vimos o que seria interessante para que nós tivéssemos um comando com êxito. Então, nós estamos hoje, pela primeira vez, na qualidade de comandante do 20º Batalhão, estando aqui nessa tribuna, aceitando esse convite e explanar sobre um assunto de extrema relevância, que são as câmaras de vídeo monitoramento. Antes de falarmos sobre as nossas câmaras de vídeo monitoramento, é importante esclarecer a todos que recentemente foram colocadas algumas câmeras nas entradas e saídas da cidade. Essas câmeras não são da Polícia Militar. Essas câmeras foram adquiridas por meio de um convênio pela Polícia Civil e a Prefeitura Municipal, de um fundo o nome do fundo é de direitos difusos, e essas câmeras, então, o link dela está disponível para a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil. Posteriormente, nós vamos ter acesso a esses links, que será uma ferramenta que nós também poderemos fazer uso no sentido de dar maior segurança. Com relação a nossas câmeras de vídeo monitoramento, é muito importante destacar que nós estamos com uma dificuldade muito grande. Hoje, Concórdia tem 20 câmeras de vídeo monitoramento. Dessas 20 câmeras, apenas 13 funcionam. Tá? 7 estão em manutenção. E essas câmeras hoje
há uma vontade por parte do Poder Executivo Municipal de fazer um convênio. O governo do estado esteve no ano passado aqui divulgando do plano que era o Bem-TV, que é um plano pelo Enafron, que é uma estratégia de fronteira. E desde o mês de setembro do ano passado está sendo feita toda uma negociação prefeitura e governo do estado de Santa Catarina, no sentido de que a prefeitura então arque com os custos dessa Câmara. Atualmente, não existe nada que faça o pagamento das câmaras. As câmaras estão funcionando de uma forma aleatória, o Estado não está bancando, nem o município está bancando. Então, as câmaras estão com alguns problemas. Hoje, se der um problema numa câmara hoje, nós não temos como fazer manutenção, temos que desligá-la. Então, o assunto é sério, o problema é bastante grave, mas é importante que haja um entendimento que nós fizemos a assinatura de um convênio logo que eu assumi o comando, no mês de janeiro, nós fizemos a assinatura de convênio, porém, esse convênio houve um erro, que o foro de discussão foi colocado no convênio que seria a Concórdia, e a Secretaria de Segurança Pública não aceitou, porque o foro de discussão do convênio é Florianópolis. Diante disso, o convênio voltou, está hoje na Secretaria de Segurança Pública, e deve ser publicado, nós acreditamos, no mês de maio. Então, como que vai funcionar esse convênio? Após a assinatura dos convênios, a Prefeitura Municipal então terá que fazer uma licitação para contratar os serviços. Das 20 câmeras, cada câmera tem um custo mensal que vai girar em torno de R$ 150 a R$ 170 reais. E mais o aluguel do material que está lá no batalhão, que tem um custo mensal de R$ 2.500. Então a Prefeitura Municipal vai ter que licitar um serviço que mensalmente vai ter um custo médio entre R$ 6 a R$ 7 mil reais para a manutenção dessas câmeras. Então é um custo, digamos hoje, é um custo bastante interessante, e é preciso que o Poder Executivo Municipal decline para que esse serviço continue. E eu acho uma ferramenta essencial de combate à criminalidade. Nós já tivemos aí alguns crimes que foram descobertos e foram chegar em flagrante em virtude do uso dessas câmeras. Então, é muito importante que as pessoas que estão nos ouvindo, senhores vereadores, que nos ajudem nessa empreitada de convencer o Executivo Municipal a que a próxima legislatura que venha, porventura, assumir, continue com esse tipo de serviço, porque é uma ferramenta bastante interessante. E nós conseguimos, com o convencimento da Secretaria de Segurança Pública, que nós não tínhamos agentes temporários para fazer a operação dessas câmeras, e hoje nós temos. Então, nós contratamos, então, por meio de concurso, 10 agentes temporários, estão em período de formação. Nós acreditamos que no mês de maio já vão estar conclusa a parte de formação deles, e eles efetivamente passarão, então, a exercer as suas funções. Serão 10 agentes temporários que nos dão o apoio. Por que os agentes temporários? Nós vamos passar por uma fase agora, senhores, e eu faço um destaque e peço o entendimento e o apoio, senhor presidente, senhores vereadores, que estejam muito próximos à Secretaria de Segurança Pública, o nosso comandante-geral, com relação aos efetivos. Tá? Nós estamos próximos aos Jogos Olímpicos, nós enviaremos 5 policiais para os Jogos Olímpicos, nós temos 5 cabos que estão em Florianópolis fazendo um curso de formação de sargento, não temos a certeza que esses 5 voltarão para a Concórdia, 5, então, estão indo para os Jogos Olímpicos, voltarão, obviamente, mas esses 5 que estão lá não sabemos se vão voltar. Pior que isso é saber que a escola de formação de soldados vai iniciar no mês de julho e só terão a formação dele conclusa no mês de março ou abril do próximo ano 2017, e não temos a certeza se algum desses formandos virão para a Concórdia. Paralelo a isso, até o mês de dezembro de 2016, nós perderemos 7 policiais. Então veja que essa conta nós não estamos ganhando nada, nós só estamos perdendo. Então isso terá o quê? Alguns prejuízos com alguns policiamentos que hoje nós fizemos. Se nós voltarmos aí ao ano de 2012, 2013, havia um clamor na praça, que nós tínhamos uma dificuldade, muitos alcoólatras, pessoas de má índole, e no início de 2013, nós implementamos o policiamento na praça. Hoje a praça é uma tranquilidade. Com esse decréscimo de policiais, nós infelizmente perderemos esse tipo de atividade. Hoje os senhores veem policiamento de motos abordando os mais diversos locais na cidade, todo dia abordagem a condutores.
teremos que perder esse policiamento de motos, porque não temos efetivo. Rondas escolares. Todas as escolas da rede municipal do perímetro urbano estão sendo abordadas com cães, com as rondas escolares diariamente, diminuiu demais os delitos. Teremos que tirar essa fração de policiamento porque falta de efetivo. Então, diante desse quadro que se projeta para o final do ano e o ano de 2017, nós pedimos que os vereadores encarecidamente que não deixem de procurar as vossas lideranças políticas, inclusive com a Secretaria de Segurança Pública, porque nós perderemos policiais e eu não vou garantir, mas nós teremos um incremento de muito poucos policiais com relação aos policiais que nós perderemos. Então, há que se ter então, esse entendimento e essa procura constante para que nós não possamos perder as atividades de policiamento ostensivo que nós temos hoje. Inclusive, se nós perdemos tantos policiais, esse monitoramento de câmeras também poderá ter algum prejuízo. Então, a situação hoje que se encontra, 20 câmeras, 7 não funcionam, 13 estão em funcionamento. Convênio está em Florianópolis, em breve será publicado, depois será assinado. Assinado o convênio, há necessidade então da Prefeitura Municipal licitar o serviço de manutenção das câmeras, e isso eu não sei até quando que vai surgir. Nesse lapso de tempo que nós temos, se alguma câmara estragar, nós não temos como fazer a manutenção. Nós, inclusive, recentemente, havia uma vontade por parte da Secretaria de Segurança Pública desligar todas as câmaras, em virtude de não ter um convênio. Desligar. Nós pedimos encarecidamente que não fosse desligado, porque essas câmaras, mesmo as que estão nesse momento funcionando, nos auxiliam demais. Então, eu agradeço essa oportunidade de esclarecer esse tema, a menção do vereador Zanella, do suplente, né, que fez essa manifestação. Esse assunto é extremamente relevante, interessante, sério, e nós não gostaríamos de perder as câmaras de monitoramento, porque Chapecó, hoje, município próximo, e Joaçaba, ao invés de retirar, estão aumentando os números de câmaras. E nós estamos perdendo as câmaras. E isso não é interessante. As câmaras é uma das grandes ferramentas de combate à criminalidade que Concórdia tem. Então, presidente, eu agradeço a palavra, me coloco à disposição para qualquer manifestação por parte dos vereadores. Quero parabenizar a todos os vereadores pela notícia que acabamos de receber com relação a uma das 10 câmaras, né, que mais economizou, mais gastou o dinheiro público de forma correta. E isso é, mais uma vez, Concórdia estando em destaque no cenário estadual e cenário nacional também. Muito obrigado. Agradecemos a sua presença e, posteriormente, haverá alguns questionamentos. Gostaria que o senhor permanecesse na tribuna para os questionamentos. Vereador Pacheco. Bom, queria nesse momento então agradecer aqui a manifestação do Tenente Coronel Ricardo, acho que foi muito esclarecedor e esse tema, como Vossa Senhoria mesmo manifestou, a gente sabe da importância que ele tem, né? E essa questão do convênio do Estado que foi citado agora, qual é a previsão para isso ser formalizado no papel? Nós acreditamos que até meados do mês de maio já vai estar concretizada a assinatura dos convênios. Porque é importante também destacar que hoje as câmaras o Estado fornece, mas a manutenção das câmaras é o município quem vai fazer toda a manutenção desse material dentro daqueles custos que eu acabei mencionando anteriormente. R$6 mil mês. Em média, entre 6 a 7 mil reais mês. Isso o município vai ter que fazer a licitação para poder contemplar. Exatamente, vai contratar uma empresa para fazer a manutenção. Então o convênio do Estado é só o repasse das câmaras? O convênio do Estado. Como o Estado forneceu as câmaras, então o Estado das câmaras e o município então arca com a manutenção das câmaras. Queria agradecer, eu acho que tem outros colegas que querem se manifestar por essa oportunidade. A gente sabe também do trabalho excelente, né, do Tenente Coronel, juntamente com toda a sua equipe que faz parte do 20º Batalhão Militar do nosso município. E, claro, a sociedade tem consciência, né, do trabalho que está sendo feito e confia plenamente nas pessoas que estão na linha de frente desse importante batalhão. Muito obrigado. Obrigado. Passa a palavra ao vereador Evandro Pegoraro. Mas agradecer pelas considerações feitas aqui, né, Tenente Coronel Ricardo, e a gente sabe da importância que tem essas câmaras de vigilância aqui para o nosso município,
ver se contribuem, né, também com a polícia militar, com todos os órgãos de segurança pública, porque de uma forma é um suporte que dá e sempre teve muitas reivindicações por essa Câmara de Vereadores, até pela manutenção também de todos os vereadores e pela sua ampliação, inclusive em alguns acessos, né, mais as saídas da cidade que sempre vem a contemplar. Mas nós estamos agora conversando sobre a manutenção e realmente esse convênio, que até temos uma cópia aqui dele, conversando agora também com os agentes da área administrativa do município, às vezes a gente impera nessa burocracia, digamos, né? Isso que nos deixa... E quem sofre com isso são os agentes de segurança, é a população. Então, nós tivemos um ofício que foi enviado, esse convênio, em setembro do ano passado, né, para a Secretaria de Segurança Pública. E aí, agora em março, mais uma vez, até conversava aqui com o agente administrativo, que tinha algo para ajustar, mas que agora a Secretaria de Segurança Pública sinalizou que vai assinar, como bem colocou, né, nos mesmos termos que foi enviado lá em setembro. Né? Isso. Então, nós passamos aí 6, 7, 8 meses, né, de negociação, digamos, para depois acabar assinando o mesmo convênio para poder fazer a licitação. Então, só colocar aqui que o governo municipal tem toda a vontade política e técnica, o interesse, porque entende que é importante, né, porque o Estado, quando se faz um convênio, faz uma junção de esforços, né, é um termo de cooperação, né, de um lado o Estado fornecendo as câmaras, do outro o município com a sua manutenção. Então, só colocar que realmente o interesse por parte do município, pela a vontade de encaminhamento, de ter esse serviço, de fazer esse serviço, ele existe, e por meras questões burocráticas, infelizmente, né, acaba tendo esse atraso e quem sofre é toda a sociedade. Então, agora com essa notícia também, conversava também nesse sentido, agora com o agente administrativo, então, agora em maio, acreditamos que seja assinado e depois se faz todo o procedimento para que esse serviço volte a funcionar com toda a força e ajudando todo mundo. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, da Polícia Militar, e sucesso na caminhada. Obrigado, vereador. Só manifestar se os senhores vereadores, para ver da nossa dificuldade, se os senhores vereadores forem fazer uma visita, né, na verdade passarem ali próximo a Cinevídeo, vocês verão que tem uma câmera que está solta, né, e nós não temos como fazer a manutenção dessa câmara. Então, isso é um fator que nos prejudica. Destacar também, agora o vereador Peguara falou uma situação que eu acabei, dado ao tempo, nós estamos criando bases operacionais. Eu sei que há algumas menções por parte de alguns vereadores de que fosse criado algumas bases fora do quartel. Nós estamos criando bases operacionais nas entradas e saídas da cidade. A primeira deve estar pronta em breve e o Executivo Municipal nos ajudou muito, porque vai ser criado ali próximo à IACC, próximo na frente da IACC, onde existe o Cicobi, na entrada e saída da cidade, vai ser criado ali, é um local, era uma faixa de domínio, a prefeitura, então, entendendo que é um local de interesse público, nos cedeu para que nós criássemos a primeira base ali. A BRF já está bem avançado o processo para que nós colocamos onde era o estacionamento de motos, nós vamos criar ali outra base operacional, bases móveis operacionais, e nós estamos tentando. Se for tratar de Estado hoje, o Estado não tem recurso para construir, nós estamos buscando parceria. E isso é a grande saída do gestor, né? Se não tem uma dificuldade, nós temos que achar soluções. E nós vamos criar uma outra base. Se Deus quiser, nós vamos conseguir onde era o antigo Senai, que nós consideramos que ali é uma rota do crime, bairro em Nazaré, as pessoas cometem delito e saem naquela região para as comunidades mais carentes. Então, ali nós pretendemos criar uma terceira base operacional naquele local. Passo a palavra ao vereador Vilmarco Macedo. Somente parabenizar o Tenente Coronel Ricardo pela exposição e primeiro pela presença aqui, também o vereador Valcir Zanella, que fez a solicitação. Parabenizar primeiro pela presença, pelas justificativas que tem dado aí em função da problemática apontada, mas também pelo todo o seu trabalho e toda a sua equipe aqui em Concórdia. A gente sabe que Concórdia hoje é uma cidade que tem baixos índices de violência, inclusive de assassinatos também. Isso não é por acaso, é claro que é resultado de todo um trabalho, tanto da população, do poder público, mas também da Polícia Militar e Polícia Civil. E esperamos que continuemos assim, e cada vez menos violência e menos assassinato, né? Ao menos os dados que a gente tem é isso. Também parabenizar pela criação dessa base no bairro São Cristóvão. Eu acho que é um
ponto estratégico no município, onde entrada e saída do município, então me parece muito bem localizada e certamente vai prestar os serviços que estão justificando a sua criação. Só em relação ao convênio, eu tenho uma dúvida. Quando há a instalação de câmeras nos municípios, esse estabelecimento de parceria, onde os municípios estão mantendo, isso é padrão para todo o Estado ou depende da cidade, da condição? Qual é o critério aí de estabelecer esse tipo de parceria? Na verdade, isso tudo em volta do projeto Bem-TV. O que foi o projeto Bem-TV? Veio uma verba federal para o ENAFRON e a Secretaria de Segurança Pública fez uma licitação de um grande número de câmeras e de um número de links, né? E eu propus a todos os municípios do Estado de Santa Catarina quem queria assinar um convênio. Né? Qual era a parte da Secretaria de Segurança Pública? Estado. Dar as câmeras, fazer a instalação e os quartéis ficar depositado o link. Como o Estado não teria como fazer a manutenção dessas câmeras mensalmente, lá atrás o município, olha, nós damos o material e o município faz a manutenção. Então fica dessa para todos os municípios. Os municípios que foram interessados a fazer essa parceria se inscreveram, assinaram os convênios. Hoje o Estado então o Ceará, quem passou para o Ceará foi um dos municípios recentes, Lindóia do Sul também assinou o convênio. Então são municípios pequenos, mas eles têm. O Estado foi lá, colocou o material da instalação física, mas a manutenção mensal é por parte do município. Então essa é a parceria. Satisfeito, vereador? Bem, passamos a palavra então ao vereador Artemio Tigara. Muito obrigado, presidente. Eu quero falar aqui, e com muito orgulho, né, da bancada do PR, os vereadores Massoco, Biondo, nossa suplente vereadora Denise. Quero saudar também o Zanella pela proposição e o convite, e quero cumprimentá-lo, Tenente Coronel Ricardo, por ter aceitado o convite e estar aqui para prestar esses importantes esclarecimentos. Sabemos nós do seu trabalho, é reconhecido pela sociedade como um todo, por toda a nossa comunidade, e das suas propostas e do seu sistema de trabalhar, inclusive a liderança que Vossa Senhoria exerce diante de toda a tropa no comando da Polícia Militar. É muito importante o trabalho desenvolvido no que se refere principalmente à prevenção. Isso é fundamental e a gente reconhece esse trabalho ostensivo, inclusive agora com essas instalações, esses postos avançados, em que torna um trabalho, como Vossa Senhoria citou, no centro da cidade da praça, esses pontos também nas entradas e saídas do nosso município. E as câmaras de monitoramento, realmente, elas exercem um papel muito importante e auxiliam por demais nessa questão da prevenção e até quando não consegue prevenir, para que se possa buscar e identificar e reconhecer os infratores. Isso aí é muito comum, nós temos visto isso nos noticiários, todos os dias, quando algum delito acontece, recorrem às imagens, e fato esse que até podemos citar nas questões do terrorismo, na Europa, na Bélgica, agora há poucos dias, onde foram identificados os infratores e reconhecidos em função dessas câmaras de vigilância. Nós participamos aqui, quando esteve em Concórdia, me recordo o nome agora, que teve uma reunião, inclusive na sala de reuniões do gabinete do prefeito, não sei se o vereador Evandro estava presente também, e realmente foi colocado toda essa, como seria a funcionalidade disso, e que realmente o Estado colocaria à disposição das câmaras de vigilância e caberia então ao município a sua manutenção, e parece que já foi acertado dessa forma, e eu queria apenas dizer que no que couber a nossa bancada, e acredito que toda esta casa também, assim que o município encaminhar o projeto para estabelecermos esse convênio que nós achamos assim, muito importante e interessante, e eu acho que ele é fundamental para o aprimoramento da prestação desse tipo de serviço, que a casa não se furtará e dará o trâmite legal e com certeza aprovará para que Vossa Senhoria, junto com toda a sua equipe, possam ter então mais esse instrumento de trabalho tão importante. Agradecemos em nome da nossa bancada pela sua disponibilidade e sempre a gentileza de ter atendido não só esta casa, presidente, eu quero aqui salientar que o Tenente Coronel Ricardo tem se colocado à disposição muitas vezes de forma informal, inclusive a todas as comunidades do nosso interior, dos bairros da cidade, quanto à realização de eventos, disponibilizando inclusive algumas viaturas que não possam estar lá permanentemente, mas que façam algumas visitas. Isso também contribui
contribui de uma forma com o sucesso da realização e a segurança dos eventos realizados pelas nossas sociedades e, de uma forma geral, todas as nossas comunidades. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Passa a palavra ao vereador Rimar. Oi, agora sim. Primeiramente, então, cumprimentá-lo, Tenente Coronel, né, por estar aqui também, prestando os esclarecimentos tão importantes para a comunidade. Então, falamos aqui também em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores. Serei breve, mas quero, além de endossar as palavras também dos vereadores que me antecederam, quero ter uma menção especial ao trabalho que a Polícia Militar vem desempenhando, principalmente no que nós chamamos que são as nossas blitz, né? E também o trabalho que a gente percebe nos últimos tempos nas ruas da cidade, onde que a gente vê efetivamente, ou mais efetivamente, vamos assim dizer, porque efetivamente sempre foi o trabalho da Polícia Militar. Isso é de suma importância e eu presenciei, inclusive, uma dessas, né, num local que eu moro na saída da cidade. E tão importante que é porque há uma inibição, sim. Acho que esse é o trabalho e muitas pessoas, inclusive, a gente percebe e a gente já viu e ouviu também, em algumas pessoas até uma certa crítica em algum momento ao trabalho que se faz, principalmente em blitz, né, em horários determinados, em locais determinados. Mas eu, enquanto cidadão, fico muito feliz quando que eu vejo a efetivação, né, efetivamente a Polícia Militar, o trabalho, um dos inúmeros trabalhos, porque às vezes a gente não percebe, né, ou pelo menos a sociedade não percebe o quanto que é importante e o número de trabalhos que a Polícia Militar faz, não apenas só ela enquanto instituição, mas em parceria com outras, aqui poderíamos citar Polícia Civil e outras, mas parabenizar, acho que esse é efetivamente o trabalho. A sociedade, sim, a sociedade de bem, ela vê com bons olhos esse trabalho, com certeza. E, em específico, aqui no convênio, não tenho nenhuma dúvida que a administração vai se empenhar com isso. Sabemos dos processos e dos trâmites administrativos, com certeza, e retornando esse convênio, faça necessário um processo de licitação também. Eu imagino que não são inúmeras empresas, inclusive, que têm esse dote de estar cuidando, né, pelo menos a manutenção, mas com certeza não faltará empenho por parte da administração, e eu não tenho nem dúvida de dizer por parte dessa casa também, para que se concretize esse processo tão importante que é as nossas câmaras de vigilância funcionando 100% nesse município. Era isso, muito obrigado. Bem, acredito que já foram. Na verdade, os questionamentos é um só, é proporcionar recurso para que o sistema volte a funcionar. Então, agradecer os vereadores que foram muito bem centrados nessas colocações, até porque o comandante, evidente, se dependesse unicamente do senhor ou dessa casa, os problemas seriam solucionados de uma forma mais prática. Mas bem, dado toda essa dinâmica de informação, aqui queremos naturalmente deixar claro ao comandante que essa casa sempre esteve ao lado da justiça, não somente da justiça, do poder constituído, mas, enfim, de todos os dramas que eventualmente nossa sociedade passa ou que a gente tenta inibir. E deixar claro que Concórdia ela se destaca em vários pontos, de várias formas, e a nossa segurança também. Nós temos que privilegiar a Concórdia justamente pelo padrão, pelo perfil, e, como eu sempre digo, o comandante é o espelho da tropa. Então, portanto, se hoje temos esses dados positivos, mesmo diante das dificuldades, deve-se ao fato do empenho, a dedicação e a boa vontade do senhor e, consequentemente, dos seus comandados. Então, essa casa coloca-se à disposição vamos continuar a briga, como houve já em outros eventos. Nós não vamos se abster do embate, não importa em que esfera de poder a gente terá que incursionar, mas, com certeza, a nossa polícia de Concórdia, se depender dessa casa, continuará sendo exemplo de dignidade, de uma resposta rápida que a sociedade merece e que sirva de referência para outras comunidades que, de repente, não têm pessoas da envergadura e da mesma boa vontade que nós temos aqui em Concórdia. Obrigado, Tenente Coronel. Obrigado, presidente. Obrigado a todos os vereadores por todas as manifestações com relação à nossa corporação. Eu queria dizer que nós temos, sem sombra de dúvida, os melhores profissionais de Santa Catarina são os nossos policiais. Eu tenho orgulho de comandar essa instituição, esse batalhão,
E nós pregamos uma coisa muito interessante. Nós, policiais militares, tanto como policiais civis, tanto qualquer serviço, nós somos servidores públicos. Nós temos que servir ao público. E eu sempre preguei o seguinte: nós não podemos fazer o possível, nós temos que fazer o melhor. Os americanos, sempre que você pede alguma coisa para um americano, ele sempre faz I will do the best. Eu vou fazer o melhor. Nós, quando muitas vezes serviço público, eu vou fazer o possível. Nós não devemos fazer o possível. O possível se aproxima da mediocridade. Nós temos que fazer o melhor. E é isso que nós vamos tentar fazer para a sociedade concordiense. Muito obrigado. Aplausos aí, muito obrigado. E já aproveito para agradecer o nobre causídico César Tech, o grande jurista, que em breve será inserido no rol das grandes autoridades jurídicas desse Brasil. E demais amigos e amigas, obrigado pela presença. E encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 2 de maio, às 18 horas, desse mesmo local e horário. A todos um bom dia.